Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo daqui do Professor Clebão. Por favor, já chega colocando o seu like e se inscrevendo no canal. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, tá? Isso me ajuda muito. Hoje mais um assunto sobre química. O tema da aula de hoje é classificação de soluções quanto à solubilidade. Então é o seguinte, se você ainda não sabe o que é uma solução, clica aqui no card aqui em cima para você ver o vídeo sobre soluções. Mesma coisa sobre solubilidade. A gente vai fazer uma aula só sobre solubilidade e ela vai aparecer aqui no card aqui em cima para você também depois, tá? Mas resumidamente, solubilidade seria a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido numa solução. Então, é a quantidade máxima, o máximo de soluto que pode ser dissolvido numa solução. Pessoal, dependendo do quanto for a solubilidade de uma solução e o quanto de soluto houver nessa solução, ela pode ser classificada em 4 tipos. E aí nós vamos ver cada um deles. A solução, ela pode ser insaturada. Isso se a quantidade de soluto que houver nela for menor que a solubilidade, tá? Se ela tiver uma quantidade de soluto menor que a solubilidade, que eu vou chamar aqui de S, solubi, vou colocar solubi, menor que a solubilidade. Ela pode ser uma solução saturada se a quantidade de soluto for igual à solubilidade. Ela pode ser saturada com um excesso, isto é, ela pode ser uma solução saturada, mas se você colocar a mais, ela pode ser saturada com corpo de fundo, que a gente chama de excesso. Pode ser chamado corpo de fundo, corpo de chão ou precipitado. Ou ainda, ela pode ser uma solução supersaturada. E aí a gente vai ver um exemplo teórico para tentar ilustrar para vocês o que são esses 4 tipos, tá? Então, vamos para o exemplo. 1, 2, 3 e... Legal! Então, nós temos um exemplo aqui onde fala que a solubilidade de uma substância A, ele não disse qual que é, mas a solubilidade dessa substância na água é, coloquei S1, solubilidade 1, é de 2 gramas de A, dessa substância A, para / 100 ml de água, tá? Então a solubilidade dessa substância é 2 gramas de A em 100 ml de água na temperatura de 25 graus Celsius. Por que você colocou temperatura, professor Clebão? Porque a solubilidade ela pode mudar e sempre ela muda, pouquinho ou menos, com a temperatura. Isso você deve ver no vídeo sobre solubilidade. Então imagina que eu vou fazer um experimento em 3 momentos aqui, usando 100 ml de água líquida aqui. No primeiro experimento, eu vou colocar 1 grama da substância A, 1 grama de A, tá? Coloquei 1 grama de A em 100 ml de água. Então, a concentração dela aqui virou uma concentração de 1 grama para 100 ml, certo? 1 grama para 100 ml. Pergunta para você, essa concentração é menor, igual ou maior que a solubilidade? É menor, né? Porque a solubilidade é 2 para 100 ml. Aqui eu tenho 1 grama para 100 ml. Quando essa solubilidade, essa concentração é menor que a solubilidade, nós temos uma solução insaturada, que nem a gente acabou de definir. Se for menor que a solubilidade, é uma solução insaturada, tá? Agora vamos supor que
eu coloque 2, em vez de... Peguei outro potinho, agora em vez de colocar 1 grama, eu coloquei exatamente 2 gramas de A. Minha concentração vai ser 2 gramas de A para 100 ml de água. Essa concentração é menor, igual ou maior que a solubilidade? É maior, desculpa, é igual. Desculpa, é igual a solubilidade, pessoal. Ó, é 2 gramas para 100. A solubilidade é 2 gramas para 100. Quando a concentração for igual à solubilidade, nós temos uma solução saturada. Ok? E num terceiro exemplo, que eu colocar agora 3 gramas de A. O que vai acontecer? Minha concentração 3 vai ser 3 gramas para 100 ml. Essa concentração é menor, igual ou maior que a solubilidade? É maior. O que vai acontecer quando a concentração for maior que a solubilidade? O que vai acontecer é o seguinte: se eu não mudei a temperatura, se todos esses aqui estão a 25 graus Celsius, o que vai acontecer? Eu vou ter um excesso. Eu tenho um excesso que vai se depositar aqui no fundo do meu recipiente. Então, eu vou ter na parte líquida, vou conseguir dissolver 2 gramas em 100 ml. Então, na parte líquida, eu vou ter uma solução saturada com 2 gramas. De 2 para 3, qual é a diferença? 1, né? Esse 1 grama não vai se dissolver. A parte de corpo de fundo, ou corpo de chão, vai ser o meu excesso. Isso aqui vai ser 1 grama. 1 grama de excesso aqui. Tá, pessoal? Então, eu vou ter uma solução saturada com excesso de 1 grama. Isso se for nessa temperatura. Professor Kleber, e quando que eu vou ter o quarto exemplo, que é a da solução supersaturada que a gente viu agora há pouco? A gente vai ver isso agora. Presta atenção. 1, 2, 3 e... Beleza! Então imagina aquela solução que a gente acabou de ver, que a solubilidade daquela substância A é 2 gramas dela em 100 ml de água na temperatura de 25 graus Celsius. E aí quando eu coloquei aqueles 3 gramas, aqui vai ficar 2 gramas dissolvido na solução saturada e 1 grama que sobrou vai ficar de excesso, tá? Então a solubilidade é nessa temperatura, 25 graus Celsius. Então nós temos uma solução saturada com excesso. Tudo bem? Nesse caso aqui. O que vai acontecer para eu ter uma solução supersaturada? Geralmente, pessoal, nós temos que aquecer essa solução saturada com excesso, tá? Nós vamos ter que aquecer. Porque a maioria das substâncias, a solubilidade aumenta quando você esquenta a solução. A maioria delas, tá? A maioria delas. Existem algumas substâncias que a solubilidade diminui quando você aquece, tá? Mas a maioria aumenta. Então vamos supor que eu vou aumentar aqui para uma temperatura de 50 graus Celsius, tá? Não vou aumentar muito, mas supondo que eu aumente para 50 graus Celsius. E vamos supor então que a solubilidade 2 nessa temperatura, ela aumentou. Então aumentou a temperatura, geralmente aumenta a solubilidade. A solubilidade agora passou para 5 gramas a cada 100 ml, tá? Lembra que no total aqui, o total que eu tinha de substância A era 3 gramas. Lembra disso, né? Tinha 3 gramas no total. 2 gramas ficaram aqui na solução e 1 grama foi de excesso. Essa quantidade de massa
da substância A mudou? Não, não mudou. Continuo tendo 3 gramas. Só que aqui agora a solubilidade aumentou. Então eu vou ter 3 gramas. Esse 1 grama de excesso ele vai se dissolver, tá? Aqui nesse momento ele vai se dissolver aqui. Por quê? Porque eu consigo colocar um máximo de 5 gramas, mas eu só tenho 3. Eu consigo colocar 5, mas eu só tenho 3, não mudei a quantidade. Então, nesse momento, quando eu aqueci essa substância, essa solução, os 3 gramas, aquele 1 grama que estava de excesso se dissolveu, porque a solubilidade aumentou com a temperatura. E aí, comparando agora, tem 3 gramas que eu dissolvi, aquele 1 grama se dissolveu, mas a solubilidade nessa temperatura é 5. Então a quantidade 3 gramas para 100 ml comparado com a solubilidade que é 5, esse valor é menor que o 5. Então nesse instante, nesse momento, eu tenho uma solução insaturada. Nesse momento eu tenho uma solução insaturada. Aquele 1 grama se dissolveu, ficou 3. Mas eu ainda posso colocar mais 2 para ficar 5. Nesse caso é menor que a solubilidade nessa temperatura. Então nesse momento eu tenho uma solução insaturada, menor que a solubilidade. Agora, vamos supor que depois que eu aqueci, eu deixo resfriar essa solução bem lentamente, bem devagarzinho, tá? Se eu deixo resfriar lentamente para novamente eu chegar nos 25 graus Celsius que eu estava antes. Deixar resfriar lentamente, de volta para os 25. Em 25, a solubilidade volta, diminuir a temperatura. Geralmente a solubilidade vai diminuir. Diminuir a temperatura, a solubilidade, temperatura para 25, a solubilidade vai voltar a ser 2 gramas de A por 100 ml. Mas se eu deixo resfriar lentamente, sabe o que acontece? Aquele 1 grama que estava em excesso, ele não vai se cair, ele não vai se precipitar. Se eu deixar resfriar lentamente. Se for rápido, se eu perturbar isso aqui, ou se cair alguma coisa, der um peteleco, bagunçar, balançar, aí ele vai precipitar. Mas se for lentamente, ninguém mexer, aquele 1 grama vai continuar dissolvido. Vai continuar 3 gramas dissolvidos. Olha que interessante. Aí eu vou ter 3 gramas dissolvidos e a solubilidade é 2 gramas por 100 ml. Nesse caso, quando eu tenho esse excesso de soluto dissolvido numa solução homogênea, isto é, de uma única fase, e essa quantidade é maior que a solubilidade, essa quantidade dissolvida é maior que a solubilidade, aí sim eu tenho uma solução supersaturada. A solução supersaturada é um caso meta-estável do sistema. O que quer dizer isso? Meta-estável. É um caso que é estável, mas não é muito estável. Ele tem um pouco de instabilidade. Quer dizer que qualquer perturbação, qualquer peteleco, qualquer balançada, se eu colocar mais soluto aqui nessa temperatura, todo esse excesso que está aqui dissolvido vai voltar a ficar não dissolvido, vai voltar a ficar no fundo. Então ele é meta-estável. Qualquer perturbação assim, ele volta a ficar no fundo. Então nesse caso específico, depois de mudar a solubilidade e deixar resfriar lentamente, eu tenho uma solução supersaturada, onde o excesso está dissolvido e é maior que a solubilidade. Existe um experimento muito legal que o Iberê Tenório fez no canal Manual do Mundo, vou deixar o card aqui em cima para vocês verem, de um exemplo de um experimento para ter uma solução supersaturada. Pessoal, espero que você tenha entendido a diferença de uma saturada com excesso, de uma supersaturada, que é a temperatura, e deixar resfriar lentamente para ter um sistema meta-estável. Espero que tenha ficado claro.
Então, boas aulas para vocês, bons estudos, foco nos estudos. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aqui no vídeo e compartilhe esse vídeo com quem você achar interessante e que está estudando essa matéria, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Valeu!